Boa noite, daqui a pouquinho a gente está começando mais uma transmissão. Hoje vamos falar sobre ronco, aguardando vocês entrarem devagarzinho. E às 8 horas, em ponto, a gente começa a nossa transmissão, tá? É a prima Renata Medeiros, Elizabeth Vieira, Delane Cristina, Andressa Pavoski, Nath Monteiro e Fabiano Albano. Muito obrigado pela presença de vocês. Aos pouquinhos as pessoas vão chegando novamente. E aí a gente vai começar daqui a pouquinho às 8 horas em ponto a nossa transmissão. Tá? Maria Antônia Puzzi, boa noite. Sônia Regina Guiar Trindade, boa noite. Sônia, Adriana Pinto de Araújo, Sônia Regina Guiar, boa noite. Luísa Vale, boa noite. Lourdes Cabral de Assis, sempre presente, boa noite, Lourdes. Bom, para quem ainda não conhece, hoje foi inaugurado o meu canal no YouTube. Tá? Então, como você faz para acessar o canal? Entra na página do YouTube, youtube.com, e na parte de busca, você vai ali e escreve Dr. Rodrigo Pego, Otorrino, Dr. Rodrigo Otorrino, Dr. Rodrigo Pego Otorrino, como queira, e vai aparecer o meu canal. Se inscreva no canal. Ali no canal vão ter várias entrevistas, todas as lives até hoje estão atualizadas, né, no YouTube. E é mais uma fonte de informação para você, tá bom? Entre no canal do YouTube, novo canal do YouTube, Dr. Rodrigo Pego Otorrino, só buscar na página do YouTube. Viviane, minha amiga, minha colega de faculdade, boa noite, Viviane. Wellington, lá de Teresópolis, boa noite, Wellington. Maria Antônia, muito obrigado, boa noite. Bom, 8 horas em ponto, faltando alguns segundinhos para as 8 horas. Vamos começar hoje a nossa transmissão, dia 25 de outubro de 2017, dia do dentista. Vamos começar a nossa transmissão e hoje falando sobre ronco. O ronco é uma doença importante hoje no nosso cotidiano, na nossa vida. E ele não só leva a alguns transtornos físicos, como também sociais. Tá? Boa noite para a Tatiana Pego, boa noite para a Penha Ferro. De antemão, queria agradecer a Tatiana pela sugestão do tema. Foi ela que sugeriu o tema do ronco. E eu acho interessante para vocês também saberem alguma coisinha a mais. Boa noite para a Alzira Simões, Andréia, boa noite, Karina Fernandes. Então, assim, a gente vai tratar o ronco de duas formas, na criança e no adulto. O ronco na criança está muito ligado a um tecido localizado atrás das narinas das crianças, chamado adenoide. Tá? Então, a criança, quando tem essa adenoide aumentada, a criança normalmente ela ronca. Boa noite para a Luzimar Gruber, boa noite pela presença, obrigado pela presença. E esse aumento da adenoide está ligado diretamente a uma rinite alérgica, a uma rinopatia alérgica, uma doença respiratória. E essa adenoide aumentada de tamanho leva a criança a não respirar direito pelo nariz. A criança respira pela boca, tá? E fazendo com que essa respiração ela seja uma respiração bucal, uma respiração que nós chamamos uma respiração bucal de suplência. A criança deixa de respirar pela narina e ela usa a boca como seu nariz. Como a narina, tanto da criança quanto do adulto, não tem filtro, a boca da criança e do adulto não tem filtro, pode a criança começar a apresentar quadros de dores de garganta, infecções de garganta repetidas por causa dessa adenoide aumentada de tamanho, fazendo com que essa criança não respire pelo nariz. Boa noite para Fábio Tancredo, Simone Lemos, Liviane Hermida, Lívia Teixeira, minha colega de faculdade. Boa noite, Lívia. Obrigado pela presença. Essa adenoide aumentada é o fator primordial da criança roncar. E como é que a gente faz a avaliação dessa criança que ronca? Primeiro, nós realizamos uma avaliação física dessa criança dentro do consultório, dentro da clínica particular ou pública. Essa criança ela precisa realizar um exame que é o raio-x de perfil para nós avaliarmos o tamanho dessa adenoide. Mediante o exame feito e constatado essa adenoide, a primeira opção de tratamento é o tratamento clínico. Sempre optamos pelo tratamento clínico. Por quê? Nós não colocamos logo uma criança no centro cirúrgico para operar. Vamos fazer etapas, não pular etapas, etapa por etapa. Então, o tratamento para essa criança que tem uma adenoide aumentada é usado alguns medicamentos, tanto orais quanto locais, na própria narina, para que essa adenoide ela diminua de volume
e a criança passe a respirar melhor. Com isso, o ronco tende a diminuir esse ronco e a criança, ou até desaparecer, quem sabe. Francisco Nascimento, boa noite, obrigado pela presença. Isabelle Moreira, Denise Nininha, Dione Dias, obrigado pela presença. Essa adenoide tratada, a criança passa a respirar melhor e não precisa fazer o tratamento cirúrgico. Existem alguns casos que nós pulamos essa etapa, ou seja, vou dar um exemplo. Tem uma criança, essa criança ela não consegue mamar, ela não consegue sugar, porque ela tem uma obstrução tão grande do nariz que ela não consegue respirar pelo nariz, e também não consegue mamar porque ela precisa da boca para respirar. A criança acaba não ganhando peso, não consegue se desenvolver por causa desse tamanho dessa adenoide, e aí o tratamento logo de urgência, digamos assim, é a cirurgia da remoção dessa adenoide. Na verdade, a cirurgia dessa adenoide, nós chamamos de cirurgia, mas é um procedimento. É feita uma raspagem nessa adenoide e a criança passa a respirar e passa a não roncar no pós-operatório imediato, assim que essa cirurgia é realizada. Na maioria dos casos, a criança faz a cirurgia da adenoide junto com a cirurgia da amígdala. Como eu falei que a criança passa a respirar pela boca, essas infecções de amígdala na criança começam a ser frequentes, começam a ser de uma forma persistente ou contínua. E aí nós optamos tanto pela cirurgia da adenoide quanto pela cirurgia e também pela cirurgia das amígdalas, para abrir o espaço da criança poder engolir, poder respirar pelo nariz. A minha colega Lívia pergunta se o ronco nas crianças melhora com a idade. A adenoide, ela é um tecido que está ligado à alergia da criança e à imunidade da criança. Digamos que a adenoide seja inversamente proporcional à idade. Quanto mais eu estou crescendo, essa adenoide ela vai diminuindo. Então, no adulto, nós não temos adenoide. A criança, a partir do momento que a criança vai tomando as vacinas, a imunidade dela vai aumentando, vai crescendo, essa adenoide ela vai diminuindo até sumir, normalmente até seus 12 anos de idade. É assim que funciona. Tá? Adenoide, repetindo para quem chegou agora, adenoide é um tecido localizado atrás do nariz. Adenoide nada tem a ver com septo nasal. Septo nasal, essa região que divide uma narina da outra, já a adenoide fica localizada atrás do nariz e toda criança nasce com ela, tá bom? Boa noite para Valério, Naira Bastos, Isa Moura, Vera Corredeira, Priscila Maltês, boa noite. Sônia Regina Guiar, Trindade, boa noite. Então, assim, na criança, o ronco está ligado, na maioria das vezes, a esse aumento da adenoide, ou quando não está associado a algum quadro alérgico apenas. E a criança tem uma dificuldade para respirar à noite, mas aí com tratamento clínico, uma própria orientação, ou até mesmo um encaminhamento dessa criança para um alergista, essa criança ela acaba melhorando muito, substancialmente, do padrão respiratório. Boa noite para Jonas Ferreira, Deise Ribeiro, Rangel. Obrigado pela presença, Deise. Bom, o tratamento da criança e a causa do ronco na criança já foi estabelecido. Vamos partir para o adulto. Sempre que eu converso com os pacientes no meu consultório, eu falo, você não nasceu roncando. Alguma coisa está fazendo no decorrer da sua fase adulta agora que você ronca. Vamos buscar a causa do seu problema. E aí nós realizamos uma série de pesquisas nesse paciente adulto. Na grande maioria das vezes, 90% das vezes, o ronco está associado ao sobrepeso, tá? Aumento do peso. Então, a primeira pergunta que eu faço é, você ganhou peso? Ganhou peso ou não ganhou peso? Sim, ganhei. De quanto tempo para cá você ganhou peso? Digamos que seja 6 meses. De 6 meses para cá, o seu ronco aumentou? Sim, aumentou. Então, isso é um fator preponderante no seu aparecimento do ronco. E aí, a primeira conduta para esse tipo de paciente é a perda de peso. Quanto mais peso você perde, o ronco ele tende a diminuir ou até desaparecer. Ok? Isso é o primeiro fator. O segundo fator de ronco é a anatomia. Pessoas que têm um pescoço muito curto favorece o aparecimento do ronco. Eu vou explicar por quê. Quando a pessoa dorme de barriga para cima e tem o pescoço muito curto, por exemplo, a língua é projetada para trás da boca e realiza um sistema que nós chamamos de sistema tampão, fazendo com que a pessoa respire mal pela boca, passando a roncar. Isso é um fator.
O outro fator é o quadro alérgico. A criança, o adulto, já começa a respirar pela boca, começa a ter alterações na arcada dentária, alterações na mordida. Existem vários tipos de mordida, e essa mordida, a mordida aberta, a mordida cruzada, quem já passou por algum dentista, algum ortodontista, deve ter já ouvido falar nessas palavras. Isso faz com que a criança, o adulto, na fase adulta, respire mal e só puxa o ar pela boca. Toda a arcada dentária, o céu da boca, ele se alonga, a campainha fica mais alongada, toda essa estrutura se deforma de uma certa maneira falando, e isso favorece o aparecimento do ronco. Isso é a terceira causa. Nós já falamos do sobrepeso, do pescoço curto, da alteração na arcada dentária. Uma outra causa é o desvio do septo nasal. Se eu tenho paciente, se você sofre com essa obstrução nasal no nariz, você pode roncar apenas pelo desvio de septo. Passe por um otorrino, passe por um especialista, para você fazer uma avaliação mais específica com seu especialista, para avaliar o grau do seu desvio de septo. Eu respiro mal pelo nariz, eu não consigo respirar pelo nariz, eu respiro sempre pela boca. Avaliação do seu septo nasal. Avaliar se você tem um desvio de septo e que grau é esse desvio de septo. Passa por alguns exames, como tomografia computadorizada, um exame de imagem chamado endoscopia nasal, e aí você faz um rastreamento da sua anatomia que possa favorecer o aparecimento do ronco. Uma outra causa é a questão alimentar. Nós sabemos que sempre, ou na maioria das vezes, que a pessoa faz uma alimentação próxima à hora de dormir, o metabolismo ele entra em combate com o seu sono. Pensando a grosso modo, se eu quero dormir, eu quero desligar a chave geral do meu corpo. Eu quero dormir, eu quero relaxar. Se eu como e eu deito, o meu metabolismo ele acelera de uma tal maneira, ou ele se transforma de uma tal maneira para fazer a minha digestão, só que eu quero dormir. Esse conflito me leva a um quadro de alterações no sono, podendo levar a um quadro de ronco. Tá? Então, se eu tenho uma pessoa que, por exemplo, tem hábito de jantar, nós orientamos que 3 horas depois a pessoa durma. Então, se você tem o hábito de jantar às 8 horas da noite, às 11 da noite você tem que dormir. Tá? Ou a partir das 11 horas da noite você tem que dormir. Mas eu não janto, eu lancho. Então, se você dorme às 11 horas da noite, a sua última refeição às 9h30 da noite, ok? Boa noite para Elvira Farias, Ana Paula Barbosa Senos, boa noite. Viviane, obrigado pelas suas palavras, minha amiga. Ana Lúcia Anderson, boa noite. Amanhã eu vou ver se eu te ligo, tá, Ana Lúcia? Que eu estava bem enrolado hoje no consultório, não deu para falar com você. Carol Senos, boa noite. Obrigado, Simone, pelas palavras. Valério Isa Moura, ela fala que ela tem um desvio de septo, tem um quadro de rinite, que ela ronca, porque ela também dorme de boca aberta. E ela tem um sobrepeso. Então, assim, Isa, talvez você se encaixe exatamente em algumas coisas que eu estou te falando. Diminuir o peso, tratar a tua alergia, e se for o caso da tua obstrução nasal ser importante, a cirurgia do desvio de septo. Isso tudo te melhora. Então, a gente tem aqui um caso ao vivo, aqui conversando com vocês, exatamente do que eu passei para vocês em relação a essa informação. Talvez a dúvida da Isa seja a sua, você esteja assistindo, para poder tirar o seu esclarecimento também. Bom, e aí eu tenho esse paciente que nós chamamos polissintomático, com vários sintomas associados e que te levam ao ronco. Então, eu procuro que esse paciente perca peso. A perda de peso ajuda na melhora da respiração, ajuda na melhora do ronco. Eu procuro estimular esse paciente a atividades físicas, isso aumenta o metabolismo, liberação de endorfina, liberação de alguns hormônios, facilitando a melhora do seu sono. Eu tenho uma alimentação um pouco mais regular, menos pesada, um lanche mais à noite, isso favorece também a captação de um sono bacana. E se eu tenho uma rinite alérgica, se eu tenho alguma alteração ortodôntica, eu oriento que procure um alergista, eu oriento que procure um ortodontista. Lá no final do funil, a gente consegue ter uma qualidade respiratória desse paciente muito boa. A gente consegue dar uma qualidade de vida para esse paciente muito legal. Tá? E as complicações do ronco? Bom, sabemos que o paciente ronca. E aí? Primeira coisa que eu tenho que fazer com ele, além de examiná-lo, pedir exames de imagem, dependendo do exame de imagem, eu peço um exame chamado polissonografia noturna.
A polissonografia noturna é um exame que avalia a qualidade do sono dessa pessoa. Tá? Boa noite para a Josi Rossini, Lindaura Varela, minha prima Vera, lá de Portugal. Boa noite, minha prima. Obrigado, Ana, pelos elogios. E aí eu faço um exame chamado polissonografia noturna. Esse exame avalia a qualidade do sono. Então eu avalio se o paciente ele consegue ter um sono profundo, se ele atinge as várias etapas que o sono tem, se ele ronca, se ele não ronca, e principalmente se ele tem uma complicação do ronco, que é a chamada apneia do sono. A apneia do sono é uma complicação do ronco. A apneia significa ausência de oxigenação. A ausência, a apneia, a respiração. E existem dois tipos de apneia. A apneia obstrutiva e a apneia central. A apneia obstrutiva é aquela que o paciente ele ronca, e você escuta ele roncar durante a noite, o período da noite. Esse é o tipo de apneia obstrutiva, que falta ar para ele puxar pelo nariz, mas ele respira pela boca, e esse vibrar do som lá na campainha faz com que ele tenha esse barulho, faz com que ele tenha apneia obstrutiva. Já a apneia central é a ausência de oxigenação no cérebro. O paciente ele passa a ter ausência de oxigenação no cérebro, e em alguns momentos ele acorda assustado, ou acorda com o próprio ronco, com o coração acelerado, mãos suadas, sensação de morte iminente. Esse quadro é um quadro muito grave. O paciente precisa imediatamente realizar o exame de polissonografia e avaliação de um otorrino, mesmo de um neurologista, para o tratamento desse quadro. Mediante o exame da polissonografia feito, mediante o exame da tomografia, nós vamos orientar o paciente a realizar tratamento X ou tratamento Y. Tá? O tratamento imediato para o ronco é a orientação dietética, a orientação exercício físico. E se o paciente tem um grau de apneia muito grave, nós indicamos um aparelho chamado CPAP. O CPAP, você imagina uma pequena caixa de sapato, ela é ligada numa extremidade na tomada, na luz elétrica, e numa outra extremidade vem um tubo com uma máscara, e essa máscara você acopla no seu rosto e você passa a respirar. Essa máquina ela é ligada na eletricidade e gera um fluxo de oxigênio puro por essa máquina. E você passa a respirar por essa máquina ali. Ela tem um acoplamento só no nariz, só na boca, boca e nariz. Dependendo do quadro, nós orientamos o tipo de máquina para ele. Ele passa a usar essa máquina. Com a pressão do ar exercido por essa máquina no rosto, ele faz um leve tracionamento, ou seja, ele puxa levemente a língua para frente. Isso é imperceptível para o paciente. E na mesma noite o paciente para de roncar. Nos primeiros dias é incomodativo para ele. Ele sente a boca seca, desconforto, mas assim que ele acorda no dia seguinte, a qualidade de vida no dia seguinte para ele é muito melhor. O paciente que ronca, que tem esse grau de apneia, esse grau de obstrução respiratória muito grande, ele não desenvolve bem durante o dia seguinte, ele tem sono durante o dia, ele tem um desconforto contínuo durante os dias seguintes. E isso faz com que ele não se sinta completamente feliz e se sinta cansado e não consegue dormir direito. Não adianta o tempo que ele durma, não adianta a quantidade de horas que ele durma. A qualidade do sono é péssima. Ele pode passar 36, 72 horas dormindo, pode hibernar. Se a qualidade do sono não for boa, não adianta nada. Temos pessoas que, pelo seu próprio metabolismo, dormem de 4 a 6 horas por noite e passam muito bem no dia seguinte. Tem pessoas que têm uma qualidade de sono tão ruim que pode dormir 2, 3 dias que vão ter problemas relacionados ao ronco, relacionados à apneia. Boa noite para Jorge Luiz, Ângela Cavalcante, boa noite, obrigado pela presença de vocês. Então, o tratamento para o paciente que tem esse quadro de apneia, de imediato, diagnosticado pelo exame, é a polissonografia noturna. Se tiver indicações cirúrgicas, a gente também indica o tratamento cirúrgico para ele. Tá? Bom, eu quero agradecer a presença de todos vocês, já estamos encerrando por aqui. Se eu deixei de esclarecer alguma dúvida, você pode novamente deixar a sua pergunta aqui. E passando para te informar que a partir de hoje foi inaugurado no meu canal no YouTube. Você entra na página do YouTube, youtube.com, normal. Na parte de procura, você digita Dr. Rodrigo Pego Otorrino,
onde todas as lives que eu já fiz até agora estão lá atualizadas. Vou colocar hoje esse vídeo que eu estou fazendo aqui com vocês no canal do YouTube, e tanto assim na minha página pessoal quanto na minha página profissional também está disponível. E no YouTube você pode também, assim como aqui, deixar seu comentário, deixar sua pergunta. Eu mesmo que estou olhando, administrando a página, e eu respondo para vocês com o maior prazer, com o maior carinho. Obrigado pela presença de vocês. Boa noite. Até lá. Semana que vem, se Deus quiser, estarei aqui ou na próxima com mais um tema interessante para que vocês tenham um ótimo aproveitamento desse tema. Obrigado, boa noite, boa quarta-feira. Tchau, tchau.